Bom dia a todos, espero que me estejam a ouvir corretamente. Bem-vindos a mais um webinar sobre a publicação contínua, desta vez, no âmbito do projeto PAVIN. E hoje vamos aqui abordar esta temática, alinhando aqui de certa forma alguma introdução e algum contexto inicial relativamente ao porquê da publicação contínua, de que forma é que ela surge neste contexto. Depois vamos fazer uma breve demonstração no contexto do OJS, para demonstrar de que forma é que se pode colocar na prática a publicação contínua num contexto de uma revista que utilize o software OJS, e depois vamos ver algumas características para quem está integrado no projeto Cielo e que pretende, digamos, iniciar o processo de publicação contínua, alguns cuidados a ter e no final deixar algum espaço para questões, dúvidas que vocês tenham neste contexto. Relativamente à introdução a esta temática, a publicação contínua surge, de certa forma, neste contexto um pouco mais amplo daquilo que é a ciência aberta. Deixo aqui como referência as recomendações da Unesco relativamente à ciência aberta, que é um documento relativamente recente, e dentro daquilo que é este conceito que se pretende para uma ciência aberta, no quadro daquilo que são as publicações científicas, existem algumas características que esta ciência aberta recomenda relativamente àquilo que são, digamos, esta nova ciência que pretende implementar, que esteja aberta e que esteja disponível para todos. Tivemos recentemente uma situação muito concreta relativamente à pandemia e à necessidade de nós termos, de uma forma muito rápida, acesso, digamos, aos desenvolvimentos, à investigação relativamente ao Covid. E esse foi um exemplo, digamos, máximo daquilo que são os objetivos da ciência aberta. Ou seja, uma ciência aberta e disponível para toda a gente, de forma a acelerar aquilo que é o desenvolvimento da ciência. E a questão da pandemia, de certa forma, foi a prática destes conceitos e muitas vezes até revistas, investigações que estavam restritas a determinado tipo de grupos de investigação, ficaram abertas para poder efetivamente acelerar e podermos ter um contributo útil para todos nós. Portanto, é neste contexto, de certa forma, de ciência aberta e de alguma experiência que esta temática já tem e alguma maturidade ao longo dos anos que surge, digamos, aqui esta necessidade relativamente à comunidade, digamos assim, no sentido de perceber o porquê e como é que se processa esta nova metodologia de publicação, digamos assim. No contexto daquilo que é o processo básico de publicação, nós temos a parte da submissão, temos a revisão e depois na parte da publicação temos depois já o processo aqui de publicação contínua, que vamos ver agora com um pouco mais de detalhe. Um dos aspectos que também é importante para uma revista adotar a publicação contínua tem a ver com a questão dos timings. E muitas vezes a qualidade da revista mede-se relativamente àquilo que são os timings que ela possui, relativamente ao tempo de revisão, ao tempo que possa ter para a decisão editorial e ao tempo que possa ter para que um trabalho fique efetivamente publicado. E este contexto da publicação contínua permite acelerar em muito aquilo que são os tempos de publicação, portanto, que é a parte, digamos, mais importante, ou seja, além do autor saber que o trabalho foi aceito, que é importante, há sempre alguma indecisão relativamente a esse aspecto, mas depois é importante que o trabalho fique disponível para que possa ser imediatamente citado e referenciado noutras publicações e que possa dar, digamos, servir de referência para outros trabalhos. E, portanto, este é um aspecto, digamos, um eixo muito importante relativamente à publicação contínua, que é esta diminuição do tempo de publicação do artigo, e esta temática também do tempo é muito importante na revista como um todo, do ponto de vista daquilo que pode ser algum benchmarking que vocês possam ter. Outros aspectos que são muito relevantes também no contexto da publicação contínua, há um aspecto que eu acho que é muito importante e que já temos, digamos, sinais já há algum tempo, que de certa forma reforça a granularidade de gestão ao nível da publicação. Isso quer dizer que
um artigo, uma publicação de uma revista acaba por ser autónoma na sua essência, porque tem um identificador próprio, ao nível do DOI, tem uma temática, tem um documento, vários documentos e, portanto, por si só tem um significado como um todo. E isso muda um bocadinho aquele aspecto que nós temos, digamos, da publicação tradicional e que nos leva aqui ao segundo ponto, que é a mudança de paradigma relativamente ao que é um número e o que é que deve ter um número e o que é um volume, e mesmo o próprio conceito de página tem vindo a ser, digamos, colocado de lado, porque a paginação faz sentido num contexto impresso, num contexto online o conceito de página acaba por ficar um conceito um pouco mais relativo, na medida em que podemos ter aquilo que é uma representação do livro, que seria um PDF com páginas normais, mas também podemos ter contextos em que publicamos em HTML, em XML, JATS, etc. E nesses contextos existe uma única página, ou seja, uma página web que não tem paginação por si só. E também não há necessidade de fazer esse forçar de paginação num contexto, digamos, online. O próprio conceito de número, por vezes, acaba por ser algo que não tem qualquer tipo de relevância relativamente àquilo que é a temática ou aquilo que é, por exemplo, a necessidade do utilizador final, do ponto de vista da pesquisa da informação, recuperação da informação, etc. Se eu quiser desenvolver um determinado trabalho sobre um determinado tema, eu vou procurar esse tema, não vou procurar um determinado número de uma revista, um determinado volume que possa eventualmente conter isso. E, portanto, essa mudança de paradigma que nós temos vindo a assistir, de alguma maneira, é que aquilo que é o número da revista ou o volume da revista é, digamos, quase que uma forma formal de organizar a informação no contexto da revista e não tem um conceito ou um valor acrescido relativamente àquilo que possa ser o artigo em si. O mesmo quando nós, por exemplo, fazemos uma pesquisa num contexto de um portal de pesquisa, quer seja, por exemplo, o portal Recap, o portal Paner, o Google, nós vamos encontrar, digamos, uma entrada relativamente àquilo que é o artigo em si. E nunca temos, digamos, uma pesquisa em que vamos encontrar um número de uma revista, um volume de uma revista. E, portanto, daí que esta tal granularidade de gestão ao nível da publicação é algo que faz com que a publicação por si só comece a ter, digamos, uma vida própria, autónoma e não, digamos, de certa forma, relacionada com aquilo que é o número, o volume. Depois também verificamos que cada vez mais as revistas adotam esta modalidade de publicação, já vamos ver também algumas razões de porquê, e temos também, digamos, esta temática da publicação contínua como um requisito recomendado no contexto de alguns serviços, como por exemplo o Cielo, que nós vamos ver hoje. Passando agora àquilo que é, ao concreto, a publicação contínua. Portanto, a publicação contínua pode-se definir como uma nova modalidade de publicação, de alguma maneira. Portanto, ela varia em pouco daquilo que é o normal. A única questão aqui é que o artigo que é publicado de forma individual e não em conjunto com outros artigos do mesmo número, basicamente. E, portanto, a publicação contínua também tem uma característica que é a forma já definitiva de publicação, portanto, é o equivalente ao trabalho publicado efetivamente na revista, o trabalho final publicado na revista, e portanto não aguarda pelos timings aquilo que possa existir no contexto da revista, ou seja, uma revista semestral pode ter um trabalho pronto em janeiro e o trabalho fica logo disponível e não necessita de aguardar pelo final de junho para ficar público para toda a gente poder aceder. Este termo da publicação contínua é também ainda um termo relativamente recente, daí que possam existir algumas variantes daquilo que é o termo utilizado no contexto das pesquisas que vocês possam fazer. Em português, geralmente, é uma publicação contínua, continuada, também se encontra por vezes esse termo. Em inglês, geralmente é associado a Continuous Publication ou Continuous Article Publication, com algumas siglas também associadas, mas de certa forma, mais do que o termo em si,
é o conceito de se publicar de forma, digamos, continuada e frequente os trabalhos assim que eles estão disponíveis para serem efetivamente disponibilizados. Como também falámos, a questão da periodicidade é algo que deixa de ser relevante neste contexto de publicação contínua, ou seja, os trabalhos ficam disponíveis conforme são aprovados, portanto, aceitos para publicação e maquetizados e disponibilizados. Tem também algumas alterações depois ao nível do processo editorial. E a questão, se temos ou não um número, ou um volume, ou vários números, ou vários volumes, etc., acaba por ser um conceito, digamos, muito associado àquilo que é a gestão da revista, na medida que podemos continuar a ter os mesmos números que já tínhamos antes e organizamos isso em caixinhas, digamos assim, ou então temos apenas um volume. E aqui exemplificamos de alguma maneira estas diferentes formas, ou seja, podemos ter um volume que corresponde a um ano, por exemplo, e aí vamos colocar todos os artigos publicados nesse ano, ou então ter volumes, portanto um volume que nós vamos ter depois com vários números, que pode ser, por exemplo, trimestral, quadrimestral, etc. E vamos ter um número aberto e vamos fechando aqueles que nós achamos que, ok, já temos um número significativo de artigos para fechar o número 2, e então fechamos. Podem também associar isso à questão dos timings, ou seja, os trabalhos publicados nos próximos 3 meses vão corresponder ao número 3, por exemplo. Pode ser algo do género. Mas isso é quase uma decisão editorial interna do que propriamente algo que esteja definido no normativo, digamos assim. E nesta segunda opção vocês podem ter números que vão sendo fechados ao longo do ano e há sempre um número aberto onde vão cair os novos trabalhos que são publicados. E depois podem ter outra opção, que é ter vários números que correspondem aos diferentes números do ano e depois vocês vão encaixar dentro de cada número o artigo conforme a temática, a tipologia ou aquilo que entender que possa ser, digamos, uma composição daquilo que é o número. E, portanto, não existe aqui, de certa forma, uma regra. A revista pode manter, digamos, uma estrutura, digamos, habitual, mesmo assim publicando em publicação contínua. E quais são as vantagens? Como já vimos há pouco, aquele primeiro eixo que avaliamos foi a questão da rapidez na comunicação. Portanto, a partir do momento em que nós temos o trabalho disponível, ele fica mais tempo exposto à comunidade e, portanto, poderá ter mais citações, uma vez que está disponível mais rapidamente. Depois também é importante para o próprio autor do trabalho, na medida em que tem mais visibilidade e mais potencial de citações mais cedo, e por outro lado também é importante para aquilo que são outros leitores da revista que têm acesso, digamos, a essa informação muito mais rápido do que aguardando pelos timings, digamos, habituais de publicação. Além disso, outro aspecto muito importante no contexto da gestão da revista é que normalmente o processo de gestão de revista entra numa fase crítica a partir do momento em que nós temos que publicar um determinado número e, portanto, no final, por exemplo, do primeiro trimestre, temos que publicar um número e há todo um processo que é feito de revisão dos trabalhos todos, revisão dos metadados de todos os trabalhos, validação, digamos, das provas, etc. E tudo isso acaba por trazer, de certa forma, algum stress à equipa editorial, sendo que neste contexto da publicação contínua, esse processo é feito de uma forma gradual ao longo do tempo, ou seja, fazemos esse mesmo processo, não para 10, 15 ou 20 publicações, mas apenas para um trabalho. E, portanto, há apenas uma revisão que temos que fazer, uma análise de uma prova, etc. E, portanto, permite que se possa trabalhar de uma forma, digamos, mais fluida ao longo do tempo
e menos em picos de sobrecarga, digamos assim, para a equipa editorial. E, portanto, acaba por ter aqui mais flexibilidade relativamente àquilo que são os processos de publicação. Portanto, este é um dos aspectos que eu acho que é bastante importante para quem, digamos, tem este tipo de problemas de publicar. E depois, associado a esta questão dos timings de publicação, temos a questão do cumprimento dos prazos. A partir do momento em que a revista deixa de ter processos de publicação trimestrais, semestrais, seja o que for, não existe aqui, de certa forma, o cumprimento ou incumprimento daquilo que são os prazos de publicação, na medida em que esse conceito deixa de estar associado ao número em si, ou à data de publicação, e os trabalhos são publicados ao longo do tempo. É importante também não incorrer aqui no mesmo risco que pode acontecer num contexto normal, que é vocês chegarem ao final do ano e não terem publicado ainda nada. Portanto, é importante que ao longo do tempo vocês tenham uma noção concreta daquilo que será, por exemplo, em X meses, quantos trabalhos vocês deverão ter mais ou menos disponíveis publicamente. Também no contexto, por exemplo, do Cielo, na modalidade de publicação contínua, é exigido que ao longo do ano sejam publicados um número X de documentos, de publicações, para que corresponda de certa forma àquilo que é o trabalho dos diferentes números, ou seja, acaba por ser, digamos, a mesma coisa, a única diferença aqui é que não existem prazos efetivos para vocês terem que ter um número cá fora, basicamente. Pronto, relativamente à publicação contínua, há aqui também outro aspecto que achamos por bem fazer aqui referência, que tem a ver com aquilo que é a diferença entre o head of print e a publicação contínua. E vamos aqui apontar aqui alguns aspectos que possam ser úteis para que vocês possam também distinguir estas duas modalidades. Que o head of print, de certa forma, o conceito por si só é, digamos, uma versão antes do print, ou seja, antes de ser publicado oficialmente. Sendo que a publicação contínua é algo diferente, uma vez que diz respeito a um trabalho que é efetivamente publicado e corresponde à versão final do trabalho. Pode haver aqui depois variantes, e algumas delas, por exemplo, relativamente ao head of print, já estamos a falar de algo muito próximo daquilo que é a publicação contínua. No entanto, há aqui diferenças e alguns sistemas até têm essa diferença bem marcada. Portanto, o head of print, por norma, não integra um número efetivo da revista, portanto, fica ali numa espécie de um limbo para ser publicado efetivamente. Corresponde à versão já revista, aceite para publicação, que pode ou não ter todas as alterações já efetuadas. Portanto, não tem qualquer tipo de informação de volume, número e paginação associado, e será colocado ou inserido numa edição posterior. Portanto, por norma, a adoção do head of print pressupõe, digamos, um ciclo de publicação normal baseado em volumes, números. Ainda relativamente ao head of print, ele pode, por exemplo, não ser uma versão totalmente maquetizada, pode ser uma versão simples, digamos, do trabalho tal como ele está, sem aquele aspecto mais bonito, ou então ser já maquetizado, mas mesmo assim ainda não ter toda a informação relevante. No que diz respeito à publicação contínua, basicamente em nada difere ou quase nada difere daquilo que é um trabalho publicado normalmente, a não ser, digamos, a questão da paginação, que poderá ser um pouco diferente, que já vamos ver. Há aqui alguns aspectos que podem ter em consideração relativamente a estas duas formas de publicar. Muitas vezes o head of print, o próprio conceito de head of print está muito ainda associado à questão de impressão, digamos, em papel, e o próprio termo deriva disso.
podemos considerar que é uma publicação que está ainda numa fase de transição, como eu falei há pouco, num limbo entre aquilo que é o aceite para ser publicado e o publicado, ou seja, ela fica ali, de certa forma, já numa versão que pode ser útil no ponto de vista de acelerar aquilo que é a visibilidade dos trabalhos, inclusive os processos de citação, contudo ainda não é a versão final. O Head of Print tem uma característica que é, digamos, ter ali uma versão adicional no processo editorial, ou seja, é mais um aspecto a terem atenção, é mais um processo que tem de ser incluído neste workflow geral. E depois, relativamente à questão da paginação, pode ou não já ter a paginação final, sequencial, ou não ter ainda paginação sequer, por exemplo. Relativamente à publicação contínua, como falamos, geralmente adota-se mais facilmente e também pelo facto de estarmos num contexto, digamos, mais digital neste momento, é mais orientado para estes contextos de publicação online, refere-se a uma publicação já definitiva final, elimina aquele processo anterior de termos um head of print ou uma versão anterior à versão final, e depois pode ou não ter paginação, que pode ser sequencial, iniciando no. Olhando para isto de outra forma, que o ponto azul significaria a publicação contínua na medida em que o trabalho que é publicado é já a versão final, e o head of print é uma versão que está ali um pouco antes, que não é ainda a versão final, mas que está lá muito próximo. Portanto, olhando de certa forma para uma linha do tempo, eu colocaria aqui o head of print, sendo que depois na prática, dependendo da revista, poderá estar mais perto ou mais longe do ponto azul, na medida em que poderá ser já uma versão praticamente equivalente à publicação contínua. Algumas características agora mais práticas. A questão da paginação, no contexto da publicação contínua, podem usar paginação, mas usando a paginação ela será sempre iniciada na página 1, em cada um dos trabalhos, portanto terão, por exemplo, um número aberto com todos os trabalhos a começar a numeração a partir do 1. Ou então podem optar por não colocar nenhuma paginação e nesse caso, por exemplo, poderão usar o identificador do trabalho para efeitos de referenciação bibliográfica. Já vamos ver aqui a seguir. Portanto, relativamente às referências bibliográficas, vocês podem usar o volume, o número, páginas, no caso de elas existirem, portanto é opcional. Não usando, nas referências bibliográficas deverão utilizar, eu deixei aqui 2 exemplos, deverão utilizar uma referência ao identificador do artigo, e isso difere de alguma maneira de sistema para sistema, de revista para revista, mas normalmente estará associado àquilo que vocês têm no próprio DOI. O número final do DOI geralmente vai corresponder a um identificador único desse trabalho, portanto isso é de certa forma aquilo que é a recomendação de algumas normas. Eu deixei aqui, por exemplo, o último exemplo que é da APA, que tem, digamos, essa orientação para este tipo de situações. Depois, relativamente às secções, elas mantêm-se tal e qual vocês já utilizam num contexto normal na revista, ou seja, mesmo existindo um número aberto, esse número pode ter as diferentes secções que vocês já costumam usar para os diferentes tipos de trabalhos e, portanto, depois será só acrescentar em cada um desses trabalhos mais um artigo publicado. Portanto, ao nível depois da parte pública, ou seja, na revista, quando alguém consulta a revista, vocês podem ter uma estrutura em que tem o último número publicado com meia dúzia de trabalhos, por exemplo, e que não será ainda a versão final, e que de certa forma está ainda um número aberto, que vai recebendo trabalhos conforme eles são publicados na revista, e se não usarem essa estrutura de números habitual, podem usar algo, digamos, mais orientado, por exemplo, a últimos trabalhos, últimas publicações, trabalhos recentes, novidades, etc. Ou seja, algo que diga que são os últimos trabalhos ou mais recentes publicados na revista.
Um outro aspecto também importante é que qualquer tipo de correção, alteração nesses trabalhos em publicação contínua seguem, digamos, aquilo que são os procedimentos normais de correções através de erratas, etc. Ou seja, é igual àquilo que é um trabalho já publicado. Neste contexto também é importante não esquecer, digamos, a parte final da publicação, que depois do trabalho estar disponível na revista, é importante que vocês façam um registro desta forma individual relativamente aos sistemas onde vocês possam estar integrados. E, portanto, há um que seria, digamos, o obrigatório logo à partida, que é a questão do DOI, e, portanto, é importante que a seguir ao processo de publicação seja logo registado o DOI, e depois podem seguir com outro tipo de registros, como o DOAJ ou o Cielo, como vamos ver hoje. Portanto, depende depois de cada uma das revistas se tem que fazer alguma coisa ainda manual, algum procedimento para atualização desta informação, sendo que neste caso será ao nível do trabalho em si que foi disponibilizado e já não ao nível do número inteiro, como por vezes é efetuado, quer no contexto do DOI, quer no DOAJ ou outros sistemas. Portanto, vamos agora passar à parte da demonstração. Vou alterar aqui a partilha. E para a demonstração, isto é algo muito, digamos, simples para vocês perceberem na prática como é que funciona. Portanto, nós temos aqui uma revista de testes que já temos usado nestes contextos. E, portanto, nós temos aqui já uma edição, portanto, um número publicado que nós designamos por publicações recentes. Clicamos aqui e vamos ver que ainda não tem qualquer tipo de publicação associada. Okay? Vamos agora entrar aqui na revista e temos aqui já 2 trabalhos que nós preparamos para associar. Portanto, é importante que considerem, digamos, os requisitos iniciais, ou seja, temos que ter um número na revista, que deverá já estar à partida publicado, e eu vou aqui editar para vocês verem. Não tem ainda trabalhos associados. Ao nível dos dados de edição, é importante vocês desativarem esta parte aqui do volume e no número, no caso de não usarem. Aqui eu optei pela versão mais simples, ou seja, disponibilizo apenas o ano, e o título que eu coloquei aqui como publicações recentes, mas pode ser, como falamos há pouco, qualquer outra designação que vocês achem que seja necessária. Pode ter também aqui alguma descrição, se acharem relevante. Podem ter uma capa específica para estes trabalhos, e quando falo aqui capa, pode ser, digamos, um banner, um destaque qualquer que dê, digamos, essa indicação. Portanto, isto já está publicado, está disponível, ou seja, foi publicado sem qualquer tipo de trabalho, e está aqui, digamos, como uma publicação atual, neste caso. Pronto, depois no vosso processo habitual do workflow da revista, vocês têm o trabalho que está, digamos, pronto para ser publicado, que estará já no passo aqui de produção, e aqui nós podemos já agendar então esse trabalho para publicação. Ao agendar para publicação, vamos para esta aba, onde podemos aqui rever algum tipo de elementos de metadados. Como eu falei aqui, é apenas um registro de testes. Temos aqui os diferentes aspectos, digamos, que caracterizam um determinado trabalho. Vamos, por exemplo, aqui ao DOI designar um DOI para esta publicação. Portanto, ela ainda não está publicada, vamos publicar já a seguir. Vamos colocar aqui já a versão final do PDF. Portanto, eu vou colocar aqui, por exemplo, isto em português. E agora vamos buscar aqui em PDF.
E vamos colocar aqui uma publicação de testes, concluir. Portanto, temos já aqui o PDF para publicação. Aqui em termos de permissões ele vai usar o que está associado. E depois aqui na parte da edição nós temos aqui um aspecto importante que é as páginas, ou seja, pode ter este tipo de estrutura sempre do 1 ao 8, ou então não ter nada. Depois temos aqui a parte da secção, onde vocês podem escolher qual é a secção ao qual pretendem associar. No caso de usarem categorias, podem também selecionar aqui categorias. E depois a parte aqui importante que é agendar para um número. E aqui, de certa forma, vocês passam isto para ser algo, digamos, disponível publicamente. Ou seja, a partir do momento em que vão associar este trabalho a um número que já está publicado, okay, que é este aqui de publicações recentes, ele automaticamente vai ficar já público. Portanto, é este, digamos, o procedimento que vocês devem seguir. É bastante simples, não tem, digamos, qualquer tipo de dificuldade, digamos, neste aspecto. Se for aqui agora a página inicial da revista, eu já vou ter aqui o trabalho que ficou associado neste contexto, portanto, para a revista e fica público. Portanto, basicamente, o que vocês terão que fazer é isto. Portanto, aqui nós temos outro exemplo. Aqui. E depois aplicam-se aqui as regras, digamos, habituais, ou seja, vocês vão colocar, eu vou colocar aqui, vou agendar aqui para o número, sem qualquer tipo de alterações, só para vocês perceberem. Aqui está uma indicação que não foi colocada DOI, não interessa, para já, sendo uma versão de testes. O que eu quero dizer é que, a partir do momento em que vocês colocam aqui os trabalhos, eles aparecem automaticamente aqui. Outra coisa que vocês podem fazer é alterar a ordem desse número. Portanto, neste caso aqui, vocês podem ordenar se quiserem alterar a ordem, ou então também alterar as secções que vocês publicaram associadas aqui à revista. E basicamente é este processo muito simples, ou seja, é importante aqui também perceberem que não é necessário terem uma versão recente do OJS, ou seja, o que for, para poderem fazer este processo. Qualquer, digamos, versão permite fazer isto, uma vez que não depende de algum tipo de funcionalidade, mas sim da forma como vocês fazem o processo de publicação. Pronto, eu vou agora passar para a Susana Costa, que vos vai apresentar aqui alguns aspectos a considerar para quem está integrado no Cielo, ou pretende estar integrado no Cielo, no sentido de perceber que alterações devem fazer no processo de maquetização para a Cielo e depois no final deixamos aqui um espaço para dúvidas, questões que vocês possam ter. Até já. Então, bom dia. Vou apresentar quais são os procedimentos para adotar a publicação contínua no Cielo Portugal. Não passa. Já está a funcionar. Então, vamos imaginar que vocês acabaram de ouvir a apresentação que o José Carvalho fez, que consideram que é muito vantajoso adotarem a publicação contínua e agora querem saber como fazê-lo no Cielo Portugal. A primeira coisa, após decidirem, vocês têm que comunicar formalmente a nós, equipa Cielo, de que vão adotar a publicação contínua e têm que nos dizer a estrutura que vão adotar, ou seja, se vão ter apenas um volume anual, ou se, por outro lado, vão ter um volume anual e números.
e quantos números por ano é que vão ter. Isto porque nós temos que fazer esta criação dos números logo no início do ano, para que depois o sistema nos deixe fazer a publicação contínua. Depois devem-nos também enviar uma lista ordenada de todas as secções que vocês publicam e estas secções devem vir nos diferentes idiomas que o Cielo tem, que é o português, o inglês e o espanhol. Aqui é o exemplo, por exemplo, vocês têm o editorial, os artigos originais, as recensões, e vocês têm que nos dizer todas as secções que é possível que vocês publiquem e enviar-nos essa informação em português, inglês e espanhol. A estrutura dos artigos no website do Cielo após a publicação, eles vão ficar organizados por edição, por volumes e por números, se aplicável, e por as secções que vocês nos enviarem. E dentro de cada secção, a organização dos artigos será sempre do artigo mais antigo para o mais recente, como mostra a imagem que está abaixo. Por isso, aqui não dá para, enquanto vocês no OJS conseguem ordenar, como o José Carvalho demonstrou aqui no Cielo, não. Será sempre pela ordem com que vocês nos enviarem. Depois, quais são as principais alterações que o Cielo Portugal traz na publicação contínua? Como o José Carvalho referiu, na publicação contínua deixa de haver a numeração de páginas sequencial. No Cielo é igual, vocês têm que começar a identificar os artigos com um identificador eletrónico que é o Allocation ID. Este é um identificador que é da responsabilidade dos editores, que o devem criar e controlar e têm que garantir que não há repetições, ou seja, têm que garantir que aquele identificador é único para aquele artigo e que mais nenhum outro artigo terá aquele identificador. Também podem no Cielo manter uma numeração de páginas desde que não seja sequencial e comece sempre na página número 1. Como podem criar então o Allocation ID? De forma muito rápida, isto é apenas uma recomendação, porque isto tem sido uma preocupação dos editores, porque acham que criar este identificador pode ser complicado, mas não. Vocês têm sempre que colocar a letra E antes e depois temos aqui dois exemplos de como é que vocês podem fazer. Por exemplo, podem criar o E 2022-1 para o primeiro artigo publicado em 2022, em que a seguir ao E, o 2022 é o ano e o 1 é o artigo 1. E temos outro exemplo em baixo, que é o E210, em que, por exemplo, o 210 é o ID da submissão no OJS, ou seja, isto aqui são formas muito simples que vocês conseguem facilmente controlar e também garantir que será único e que não se repetirá. Sendo assim, então o que é que muda também na edição dos trabalhos? Ou seja, além deixa de haver numeração de página sequencial, têm que introduzir o Allocation ID. Nos ficheiros PDF tem que ter a informação sobre o Allocation ID e, mais uma vez, reiteramos a informação de que não existe numeração de páginas sequencial, existindo tem sempre que começar no número 1. Depois, na marcação dos ficheiros Word, como vocês estão a ver, este é o primeiro quadro, quando vocês iniciam a marcação, o que está circundado é o botão do Allocation ID, que vocês têm que colocar lá essa informação. Aqui também é importante referir que deixam de preencher os campos da primeira página e da última página, a não ser que utilizem a numeração de páginas que não é sequencial. Depois, há aqui um passo extra que parece complicado, mas não é. É apenas inserir uma tag no ficheiro XML. Isto é feito, ou seja, vocês fazem a marcação, terminam a marcação, geram o XML, fazem a validação e depois têm o ficheiro XML na pasta CL Package. Então, vocês têm que abrir o ficheiro, introduzir esta tag tal como está, em que apenas substituem os que têm X, em que têm que indicar a ordem do artigo na edição. Como é que vão fazer? Quando nos enviarem o primeiro artigo do ano, independentemente se estão a falar do número 1, por exemplo, se utilizarem a divisão por números, vocês têm que ter sempre 5 dígitos, por exemplo, no número 1 será 00001 e assim sucessivamente. Mas depois, se tiverem dúvidas, nós ajudamos nesta etapa. Pronto, depois como é que nos fazem o envio?
vocês enviam para o Cielo Portugal através do e-mail que têm feito até agora. Depois, a forma como nos vão enviar, ou seja, se só nos enviam um artigo de cada vez, se nos enviam 2, se nos enviam 3, é uma decisão vossa, dos editores, e assim como, ou seja, vão-nos enviando e nós vamos explicando à medida que nos vão enviando. Igualmente, o que é que têm que nos enviar? Os ficheiros XML, os ficheiros PDF e os ficheiros de imagens associados, se houver. Os ficheiros continuam a ter que estar marcados de acordo com o CLPS e têm que continuar a ter em conta as regras para identificação de pastas e dos ficheiros XML, PDF e imagens, e que de seguida nós colocamos aqui um quadrozinho que pode ajudar a vocês depois identificarem os ficheiros ou as pastas. Normalmente os ficheiros já ficam identificados de forma automática, as pastas é que vocês têm que o fazer, mas está aqui identificado para que vocês depois possam consultar com mais atenção. Também disponibilizamos aqui, nós já temos documentação sobre a adoção da publicação contínua no Cielo Portugal disponível no website do Pabin, temos aqui o link e também deixamos aqui o link para as regras para identificar os ficheiros e pastas na modalidade de publicação contínua. Portanto, qualquer dúvida, vocês podem sempre enviar-nos e-mail ou podem colocar aqui agora na discussão. Ok, muito obrigado, Susana. Vamos então agora para um momento de dúvidas, questões que vocês tenham. Algumas já foram respondidas aqui no chat. Se por acaso faltar alguma ou algum esclarecimento adicional, estejam à vontade para colocar as vossas questões. Olá, bom dia. Ana Sofia Veloso, do Centro de Estudos Sociais, com a revista Crítica de Ciências Sociais. Tenho aqui duas questões, que é, portanto, as publicações que ainda têm versão mesmo em papel, não é? E também online. Portanto, neste caso, na publicação contínua, no fundo, lá está, teriam que colocar o que já estão a pensar, colocar na versão em papel, porque no fundo, um mesmo artigo, não é? Não pode ter várias... Ou seja, ficaria com várias informações diferentes, ou seja, isso é impossível, não é? Portanto, no fundo, eu tenho dificuldades, confesso, em tentar perceber se mantendo uma publicação em papel e também online, e tendo em conta o que explicou entre o ahead of print e a publicação contínua, não é? Até faz mais sentido o ahead of print para uma revista que tenha as duas modalidades, ou não, embora, lá está, não seja a publicação contínua, entendo, mas para isso então a ideia é acabar com o papel mesmo, ou porque não parece ser viável, e também muito, digamos, fácil de manter a publicação contínua em uma versão em papel. Enfim, não sei, se calhar estou aqui... Sim, posso já esclarecer aqui algumas questões, que é, primeiro, este conceito de publicação contínua adota-se, digamos, pelo menos neste contexto em que estamos aqui a abordar, no contexto online apenas. Não quer dizer que não possa existir noutro contexto impresso, que no fundo acaba por ser aquele conceito do ahead of print na versão impressa, que já existia, que depois transitou para o contexto do ahead of print online, que também ainda existe e continua a existir. E aqui a diferença tem a ver com a versão, para mim, ou seja, aquilo que é um ahead of print não é ainda a versão final, a publicação contínua é a versão final. No contexto da impressão, não se quer aqui, ou não queremos aqui fazer, digamos, uma sentença relativamente àquilo que é a parte da impressão. Agora, o que é a tendência é que muitas revistas deixaram de usar o papel por uma questão de custos, etc. Agora, existe sempre a versão online da revista, que tem uma versão com um ISSN eletrónico, e depois existe o ISSN para a versão impressa. E, portanto, vocês podem, na prática, ter uma revista com 2 ISSNs, um eletrónico que tem, digamos, um formato específico e uma forma de publicação
que pode ou não ter publicação contínua, e isso é uma coisa, e a outra coisa é a versão impressa, que pode não ter qualquer tipo de publicação contínua ou head of print ou qualquer coisa do género, e que é impressa, digamos, normalmente como um número e um volume, sendo que aqui vocês terão que adaptar ao vosso contexto, ou seja, eu diria que, mas não tem que ser, se vocês, por exemplo, usam determinados números, volumes no contexto impresso, talvez possa ser relevante manterem essa coerência no contexto online, para não criar aqui, digamos, versões muito diferentes. Mas também não há problema em serem diferentes. Portanto, não sei se... Não há, é que depois com os identificadores, etc., e os metadados, a minha questão também é um pouco essa. Mas questão... percebo que... Sim, e nós já fazemos isso, até a versão online é colocada e sai antes do que a versão impressa, não é? Porque é mesmo de logística. Quando vocês... E temos a senha eletrónica e essas coisas todas, mas realmente chegar a um ponto, lá está a minha questão é, no fundo, seria mais fácil, digamos assim, se não houvesse a versão em papel, ficar com a publicação contínua, não é? Mas pronto, enfim, ou seria uma possibilidade mais óbvia. Já agora, uma questão que é, neste momento na Cielo Portugal, quantas revistas é que já estão em publicação contínua? Existem mesmo? Ou... Não tem ainda. Não tem, pronto. Pronto, é que eu entendo isto tudo e até já falamos aqui no SES de deixar cair o papel, não é? Mas ainda há muitas pessoas agarradas a essa... Sim. Deixa-me só esclarecer aqui uma questão antes que me esqueça, que é, vocês podem ter as duas versões, portanto não há qualquer problema relativamente a isso. Um aspecto que depois é importante é que o utilizador final, ele vai citar ou uma versão online ou a versão impressa. E, portanto, no contexto de citação de uma versão impressa, ele vai ter o número de páginas, o volume, etc. No contexto de uma citação da versão online, ele vai colocar, por exemplo, o DOI. E, portanto, acabam por ser coisas completamente diferentes e, portanto, uma não tem, digamos, que implicar a outra. Como eu disse há pouco, por uma razão, digamos, de coerência e de lógica relativamente à publicação, eu diria que se calhar no vosso caso vocês podem imprimir um número normal, portanto, tal como costumam fazer, e no contexto online, se quiserem, vocês podem ter na mesma os números que vão publicar, portanto, no contexto impresso, e os mesmos artigos que estão no número 1, por exemplo, também são os mesmos artigos que estão online no número 1 da revista. A única diferença que pode aqui haver é que no contexto online vocês podem adotar a publicação contínua na medida em que, a partir do momento em que o trabalho é aceito para publicação e maquetizado, ele fica já disponível publicamente na versão online. A versão impressa só é efetuada a partir do momento em que o primeiro número fecha e então aí vocês têm tudo pronto e enviam para impressão. Pronto. Acho que é um processo, digamos, então, simples. E já agora, desculpa, também outra questão que é para além da Cielo, não é? As revistas que estão também, por exemplo, nós publicamos no Open Edition, não é? Ou seja, teremos que ver com eles também a forma de fazer a publicação contínua, porque também o back-office, etc, não é? Ou seja, isso no fundo também nos coloca, pronto, um trabalho, no fundo, digamos, acrescido, não é? De certa forma, porque... Não. Não? Não, porque se vocês publicarem 10 números no Open Edition, e se publicarem um de cada vez ou os 10 ao mesmo tempo, o trabalho ao fim e ao cabo é igual, certo? Ok, pronto. Mas, ou seja, digo eu, acho eu. Pronto, temos que lhes pedir também para colocar o site de forma que seja possível, tal como já percebi que no OJS, não é, no fundo também é possível. E depois, no fundo, temos que, pronto, exato, fazer, a organização teria que ser, a estruturação do envio das coisas teria que ser diferente, ok, ou seja, eu acho que avançar para isto tem que ser feito em bloco, não é? Tem que ser uma decisão já pelas equipas editoriais e pela direção das revistas, claro. que percebam as implicações todas que há por trás, não é? Porque é uma forma de pensar e também de fazer um pouco diferente, não é? Ok. Pronto, mas portanto neste momento a ideia é incentivar a isto, mas e também com algum apoio, não é? Mas portanto acho que tem noção que também o trabalho e a forma de fazer isto não deve ser para breve, ou seja, não parece
este ano, nem se calhar para o próximo, seja viável, porque isto teria que dar uma volta muito grande na forma de fazermos e pensarmos as coisas, não é? E eventualmente lá está a abandonar até o papel, enfim, ou outras questões envolvidas, mas... Eu pessoalmente não concordo com isso. Na medida em que, primeiro, vocês não precisam de nada do ponto de vista funcional, de nada do ponto de vista de custos, portanto, é algo que tudo depende apenas de vocês. É uma mudança de uma prática. E esta prática tem como objetivo a diminuição do tempo da publicação de um artigo na revista. E, portanto, se vocês fizerem uma análise e se tiverem indicadores da vossa revista, vocês terão coisas como taxas de rejeição, taxas de aceitação, número de artigos por ano, publicados, recebidos, portanto vão ter uma série de valores. Um dos indicadores que vocês podem ter é essa questão que é quanto tempo em média demora um artigo a ser recebido e depois publicado. São 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, e esse número, digamos assim, esse indicador, pode ser diminuído na adoção da publicação contínua, primeiro. Portanto, a partir desse momento, a vossa revista pode ser entendida, digamos, como mais apetecível, na medida em que, se eu quero publicar algo, eu quero que fique disponível o mais rapidamente possível. E se esta revista adota a publicação contínua, quer dizer que a partir do momento em que o trabalho é aceito para publicação, passado pouco tempo estará já disponível publicamente. Portanto, sim, e o conceito... não, já agora, isso Sim. eu concordava se não fosse a versão final. Agora a versão final, que tem que ter uma edição final, que tem que se ler o artigo, tem que ser revisto, tem que ser rever as referências bibliográficas, tem que ser revista. Tem uma série de questões, na verdade, Ana, pronto, ok, ganha-se um bocadinho de tempo, mas não assim tanto como podia ser, não é? Vocês já fazem isso. Pois, fazem exato. Isso tudo. Sim, sim. Pronto. A única diferença aqui é que, em vez de vocês fazerem isso para 10 trabalhos no final do terceiro mês do ano, fazem isso ao longo do tempo. É isso, a mudança de gestão acaba por ser essa. Ou seja, não tem aquele stress, como eu falei há pouco, de fazer tudo no final desses 3 meses, ok? Em que vocês têm que passar não sei quantos dias a rever isso tudo, a enviar versões para trás, a enviar para maquetização, voltar a receber, voltar a analisar, etc. Em vez de fazerem isso tudo para todos os artigos num determinado momento, fazem isso conforme a necessidade do próprio artigo. Pronto. Eu diria que alivia, de certa forma, esse tal stress, etc., e permite-vos ir fazendo as coisas ao longo do tempo. Pronto. Agora, isso tem que ser tido como uma estratégia editorial da revista, no sentido de perceber, ok, vamos adotar esta metodologia, digamos assim, de publicar assim que ficar disponível, ou não, não é? Isso é uma primeira questão. Uma outra questão é depois essa parte prática, digamos, da questão da versão impressa, de outros sistemas onde vocês possam também estar integrados, e isso depois varia e depende dos sistemas, depende da forma como eles podem ou não aceitar ou permitir que se faça isso, não há qualquer tipo de problema. Agora, vocês podem ter a vossa revista, ter formas de publicar desta maneira, portanto, encurtando o tempo, digamos, do trabalho para ficar disponível, e tornar aquilo que são os outputs científicos da revista disponíveis o mais rapidamente possível. Esse é o conceito. Outro aspecto aqui importante é que vocês vão ter que ter sempre um sítio que é o sítio de referência da vossa revista. Há muitas vezes essa questão da versão impressa e da versão online, em que vocês podem ter a publicação contínua na versão online, mas na versão impressa continuar normalmente. Eu diria que não vale a pena se calhar mudar isso. A adotar a publicação contínua num contexto, digamos, de impressão em papel, faria com que vocês tivessem que estar a enviar cada artigo que é publicado impresso em papel, enviar para os sócios ou disponibilizar isso em venda, ou seja, o que for o vosso modelo de negócios. Portanto, acho que não faz muito sentido. No contexto online, a questão é
de vocês terem isso pronto já hoje, ou esperarem que tenham, portanto, esperar com o artigo já final, mais um mês ou dois para publicar só daqui a algum tempo. Há outras situações também em que isto acaba por ser muito crítico, que é quando uma revista tem um fluxo editorial muito grande e tem muitos trabalhos para serem publicados, este atraso da publicação pode significar muitos meses. Portanto, estou a falar de mais de meio ano, em que uma revista tem um trabalho, mas como só pode sair no terceiro número daquele ano, portanto só talvez em outubro é que possa vir a ser publicado e disponibilizado. E hoje em dia o tempo é cada vez mais importante na medida em que permite que as pessoas possam ter acesso e começar a desenvolver novos trabalhos a partir desses que já foram feitos. E em alguns contextos até acaba por desatualizar de certa forma aquilo que foi o trabalho que já foi feito, porque foi submetido no ano passado, foi revisto durante não sei quanto tempo, entretanto foi aceita e depois se tem que ficar mais 6, 7, 8 meses à espera para ser publicado, estamos a falar quase de mais de um ano para um trabalho ficar publicado. E portanto é importante que percebam essas questões todas. Há outro aspecto que também poderá ser importante, é que quando vocês, por exemplo, têm um trabalho publicado, um único trabalho publicado para ser disponibilizado, vocês vão fazer um registro de um DOI e poderão ter outro tipo de registros a fazer, por exemplo, DOAs. Não quer dizer que vocês tenham que ir sempre fazer o registro individual do DOAs, por exemplo, mas se quiserem podem fazer só quando terminarem o número. Portanto, há ali uma série de coisas que depois vocês podem fazer quase mais em lote. Obviamente que o que vocês vão perder é que durante esse mês, 2 ou 3 meses, o trabalho que vocês já publicaram na vossa revista ainda não vai ficar disponível no sistema X ou Y. É a única diferença. Não me parece que seja uma carga de trabalho adicional, é apenas, eu diria, uma forma diferente de fazer as coisas. Mas esta sessão, e é importante também, eu falei no início nisto, é que nós queríamos também aqui esclarecer, de certa forma, este aspecto da publicação contínua, porque por um lado é algo que tinha tido aqui algumas dúvidas recorrentes que nós recebemos, e por outro lado nós sabemos que a partir do momento em que no Cielo isto pode vir a ser, digamos, algo mais obrigatório, era importante que a comunidade já tivesse uma noção mais concreta de quais são as vantagens, desvantagens, as implicações que isto tem, e neste caso aqui acaba por não ser, digamos, uma necessidade técnica, uma questão tecnológica, uma questão de dinheiro ou de orçamento, é apenas uma questão de perspectivar isto como uma forma diferente de fazer o processo de publicação. Certo, obrigada então. Não sei se há aqui mais algumas questões. Estão aqui a falar da questão das assinaturas em papel, portanto, uma coisa não implica a outra, ok? Portanto, vocês podem ter o papel na mesma e continuar nos modelos que já possuem. Portanto, o Runi está a falar aqui de uma situação de uma experiência que já foi feita numa revista e que estão contentes com o processo e que vão adotar outras. Portanto, obrigado pelo feedback. Ok, portanto, não sei se tem mais alguma dúvida, alguma questão. Só uma questão concreta que eu fiquei na dúvida, Cristina Neves, da Caixa. O Electronic ID e Locate ID deverá vir explícito também no artigo e, nesse caso, em que local? A seguir ao DOI? Sim, sim. A seguir ao DOI.
Tem que ter essa informação, não é obrigatório ser a seguir ao DOI. Por exemplo, no artigo para marcar não é preciso estar no ficheiro doc, porque depois vai colocar no quadro que abre quando tem que inserir aquelas informações básicas. É aí que coloca o Allocation ID. Agora, no PDF tem que ter essa informação. Portanto, o melhor será ter também no ficheiro doc, não é? Visto que muitas vezes as revistas trabalham com o PDF, o doc é derivado do PDF. E só mais uma coisa, quando a Susana disse não se marca, como é óbvio, a página inicial e a final, mas temos que marcar na mesma o número de páginas ou deixa de existir também o número de páginas? O page count? Sim, mantém-se. Isso tem que colocar. Até Portanto, porque se reparar é obrigatório, tem um asterisco. Temos sempre que saber o número de páginas que tem o artigo, apesar de podermos não ter paginação. Sim, até porque a diferença é, porque é que nós dizemos que não há numeração de páginas sequencial, mas podem colocar a numeração de páginas precisamente por causa disso, porque imagino que eu sou leitora e quero imprimir um artigo, imagino, e eu posso pegar naquilo e tenho logo a percepção de quantas páginas é que tem, não é? Começa na página 1 e eu vejo até que página é que dá. Aqui segue o mesmo raciocínio, por isso é que também se tem que colocar a contagem de páginas. Já agora só mais uma dúvida em relação aos benefícios que uma revista poderá ter em adotar ou não este sistema. A minha dúvida é, para uma revista, por exemplo, que seja mensal ou bimensal, é mais ou menos quase a mesma coisa, não é? Porque parece-me que a grande vantagem é os artigos, a informação dos artigos não perderem a sua atualidade, pelo facto de serem publicados muito mais rapidamente. Mas uma revista que já publica uma vez por mês, ou uma vez de 2 em 2 meses, ou 2 vezes por mês, já não tem esse problema. Nesse caso, haverá vantagem efetiva em passar deste sistema tradicional para o sistema de publicação científica? Enquanto que numa revista que publica semestralmente, por exemplo, eu vejo uma vantagem muito objetiva nisso, que é não haver aquele pico de trabalho 2 vezes ao ano, o trabalho é mais fluido durante todo o ano. Numa revista que publica muito regularmente, cujos números são todos os meses, por exemplo, no fundo o número acaba por ser quase o lote que nós vos vamos enviar. E nesse caso é redundante passar para a publicação eletrónica ou não? Ou é aconselhável na mesma? Eu diria que depende, e depende apenas do número de trabalhos que vocês, revista, têm disponíveis para publicar. Ou seja, mesmo eu sendo uma revista que publica mensalmente, eu posso, por exemplo, ter já o número de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho cheios. Portanto, o junho eu já o enchi com trabalhos que entretanto publiquei. E a questão aí, e a decisão, eu diria que está nessa questão do fluxo que vocês têm de trabalhos para serem disponibilizados. Ou seja, se vocês não conseguem ter um adiantar, digamos, do número de trabalhos publicados, porque mal conseguem publicar os que têm para publicar no mês, então não faz sentido, porque não vai haver grande diferença na prática na revista. Agora, se vocês têm um lote de trabalhos que está a aguardar de ser publicado, aí sim, eu diria que devem ponderar efetivamente a questão da publicação contínua, mesmo sendo uma publicação com periodicidade mensal. Porque aqui a questão, e tem a ver com um ponto que eu coloquei no início, que é a questão da mudança do paradigma. E, de facto, se pensarmos um bocadinho, não há razão nenhuma para nós estarmos agarrados a algo que só vai sair no final do mês X. Portanto, hoje em dia, isso não faz muito sentido. Na medida em que, antigamente, e hoje, por exemplo, também já falaram desse aspecto que tem a ver, por exemplo, com questões de assinatura, que têm uma periodicidade já definida, em que as pessoas estão à espera de contar trimestralmente com uma revista impressa, etc. Nesses casos pode haver aí uma razão, digamos, para manter alguma estabilidade
e uma periodicidade, digamos, relativamente a esses modelos. Se olharmos para o contexto apenas online, essa questão não faz sentido, porque a questão é, a partir do momento em que algo foi revisto, seguiu todos os processos, todos os procedimentos, a revisão, a maquetização, etc., então fica cá fora. Não há nenhuma razão, digamos, que faça, digamos, essa relação entre eu só poder publicar isso daqui a um mês ou 2. E a questão é só essa, é a mudança de paradigma, é a mudança, digamos, desta lógica da publicação que nós herdamos do contexto impresso, né, porque hoje em dia ainda estamos muito agarrados a isso, portanto, isso tem tendência a mudar. Não porque nós estamos aqui a dizer que isto tem tendência para mudar, mas é a questão que já está a mudar. E daí que nós estamos aqui a tentar, digamos, mostrar o porquê disto estar a mudar. E a minha grande, digamos, o aspecto que eu acho assim mais flagrante é essa mudança de paradigma associado àquilo que também falamos da gestão das publicações ao nível do artigo em si. E, portanto, a questão do número em si, ou seja, da caixinha onde o artigo vai ficar, isso acaba por não ter muita relevância hoje em dia. Há outro aspecto ainda também que já falaram aqui no chat, que é a questão dos números temáticos, e se vocês repararam há pouco na demonstração que eu fiz, o OJS, por exemplo, já tem a possibilidade de vocês colocarem associado a um determinado trabalho uma categoria, ou seja, um tema. E, portanto, o tema por si só pode existir transversalmente na revista, mesmo não existindo formalmente um número temático para aquele número. E também neste contexto da publicação contínua, nada impede que vocês possam ter um número temático, ok, publicado na modalidade de publicação contínua durante o ano. Portanto, ou seja, uma coisa não implica a outra. Agora, como eu disse, a decisão interna de vocês adotarem ou não, acho que terá muito a ver com essa questão de se têm ou não têm trabalhos que estão aí parados, prontos para serem disponibilizados. Okay? E depois também outro aspecto que eu acho que é muito importante no contexto das equipas editoriais, portanto, geralmente vocês que estão aqui, é que em vez de estar a trabalhar sobre aquele pressing final, quando é a altura de vocês publicarem um número, vocês podem ir fazendo isso ao longo do tempo, sem ter essa pressão adicional. Portanto, acho que acaba por ter, digamos, um racional mais interessante para a gestão da equipa e para a questão da gestão do esforço da equipa editorial. E depois eu acho que podemos acrescentar a vantagem da periodicidade e do comprimento. Nós sabemos que há muitas revistas que têm esse problema, que é muito difícil cumprirem a periodicidade e sem dúvida que a publicação contínua é a solução para que vocês continuem a publicar e não estejam sempre presos aos prazos e preocupados porque não vão cumprir, porque não têm artigos suficientes, porque não têm, e devem mesmo ponderar se têm aqui a opção e a solução para não terem mais esse problema da periodicidade. E a Cristina Neves também sabe que no Cielo nós temos tido muito esse problema, porque as revistas até vão publicando nos seus websites e tudo, mas depois o processo de marcação para o Cielo é mais uma tarefa, em que feito um número completo também é uma carga de trabalho muito grande e que também pode ir sendo feito ao longo do tempo à medida que um artigo é publicado. Sim, nesse aspecto teria também só vantagens. E só mais uma questão relativamente a estas vantagens e desvantagens que agora as equipas editoriais terão que ponderar, no fundo, para decidir se avançam para isto ou não. Parece-me a mim que o facto de ter vários números abertos simultaneamente só terá vantagem no caso efetivamente de serem números temáticos. Porque se eu tenho artigos que enchem já 2 ou 3 números, porque é que eu hei de estar a dizer que este artigo vai para o número de setembro, dezembro, por exemplo? Ele vai já agora e acabou. Portanto, os números como nós os temos atualmente, como nós pensamos neles,
deixam de fazer um pouco de sentido, aqueles números encaixados no tempo, não é? Vale mais ter a revista aberta e se o artigo está pronto, está aceito, está etc., é publicado e pronto, não é? Eu diria que sim. Contudo, essa opção que nós colocamos, digamos assim, como uma forma de ter vários números abertos, vai depender sempre da revista e da questão editorial da revista. E, portanto, eu vejo, por exemplo, essa possibilidade de ter vários números abertos em simultâneo, se eu, do ponto de vista editorial, como editor da revista, achar que devo ter um X número de tipos de trabalho para cada número. Por exemplo, artigos originais, quero ter, por exemplo, 3 em cada número, e portanto, se já esgotei o primeiro e o segundo, esse vai passar para o terceiro, por exemplo, ou algo do género que possa ser, digamos, uma conjugação em que um dos números pode ser temático e os outros são números, digamos, regulares, ou um número regular tem um tema por si só e que fica aberto e que vai recebendo trabalhos desse tema. Portanto, do ponto de vista editorial, cada um tem essa liberdade de fazer como entender. E eu até diria que este conceito de publicação contínua não tem nada a ver com isso. Ou seja, é indiferente. O que é importante é a questão do timing, ou seja, encurtar os timings de disponibilização do trabalho. Quer seja de uma maneira, quer seja de outra, acaba por ser, digamos, algo no qual as revistas têm uma total independência, de independência editorial, neste caso. E, portanto, talvez não vá ser, digamos, e acho que não será, certamente, a solução mais adotada no contexto da publicação contínua, de ter 3, 4 números abertos, por exemplo, ao longo do ano, eventualmente ter um número aberto onde vocês vão colocando lá trabalhos e depois fecham de 3 em 3 meses, 4 em 4 meses, seja o que for, poderá ser talvez a solução mais, digamos, mais lógica para se calhar a maioria das revistas, mas lá está, os contextos de cada uma pode definir essas formas de funcionar, portanto fica ao critério de cada revista, digamos assim. Olá, boa tarde, Ellen Figueiredo, da Conservar Olá. Património. Queria fazer uma pergunta. Neste contexto da publicação contínua, na realidade, se calhar não exclui a existência na mesma de um ahead of print, porque um ahead of print, na realidade, é o que permite a colocação de um artigo ou de um trabalho rapidamente online, mesmo que esteja numa formatação não definitiva, mas permite até que já possa ser citado, se lhe for dado um DOI. Portanto, não será se calhar uma coisa versus a outra, ou seja, uma revista que opte por fazer uma publicação contínua, se calhar até pode tirar algum benefício em manter um ahead of print, porque na realidade o ahead of print é que lhe vai possibilitar o mais rápido divulgação, não é, dos trabalhos. Sim, sim, de certa forma podemos dizer que sim. Eu diria que na prática, para quem pretende publicar um ahead of print ou publicar o trabalho em publicação contínua, depende um pouco, digamos, daquele slide que nós tínhamos aqui relativamente àquele pontinho azul e laranja, ou seja, se nós neste caso tivermos este pontinho laranja que corresponde ao head of print que pretende ser publicado, se estiver muito perto do ponto azul, ou seja, se for já algo que tem uma maquetização praticamente final, que já tem toda a informação praticamente para ser publicado, aí eu diria que não há razão para que não se atalhe diretamente para a versão já final, publicação contínua, efetivamente. Também nada impede que possa existir uma versão antes, e portanto isso é normal, que exista uma versão antes da versão final publicada, que é a versão head of print. Exatamente, ali no centro, portanto, da imagem, exatamente. Não é? Pois. Agora, há aqui, como eu falei também há pouco, que é este conceito aqui
esta zona aqui da parte da edição, produção até à publicação, pode ser algo, digamos que varia de revista para revista, ou seja, eu posso ter esta bola laranja já aqui mais atrás, ou aqui já perto logo a seguir ao processo de revisão, em que no limite, por exemplo, eu posso ter um documento do Word limpo e guardo em PDF e coloco na revista. Portanto, pode ser um head of print que está aqui atrás. Sim. Ou pode ser um head of print, digamos que já tem alguma maquetização, mas não tem tudo. Pode ser um head of print que já tem mais alguns aspectos de maquetização e quase final, e que pode já estar perto daqui, mas ainda não é a versão final. Portanto, é apenas a questão de vocês terem ou não uma versão. Dependendo da revista, isso pode trazer um acréscimo de trabalho, porque vocês vão ter que fazer aqui algum trabalho para o head of print e outro trabalho para a versão final. Do ponto de vista da indexação das revistas, pode implicar que vocês terem que submeter versões a head of print e depois voltar a enviar versões, por exemplo, finais para publicação. Mas, por exemplo, eu diria que isto é uma questão pessoal, digamos assim, que é, eu só justificaria a questão de se usar publicação contínua com a head of print, no caso vocês terem um head of print logo a seguir à revisão. Ou seja, em que podem poupar aqui um timing que pode variar aqui de revista para revista, mas que no fundo é o trabalho de se rever a versão final e de se maquetizar e ver as provas, que podem ser 3 dias, 5 dias, 15 dias, depende do vosso workflow, de quem trabalha convosco, etc. Eu diria que se quiserem poupar 3, 4 semanas, então sim, na condição, por exemplo, de ter um head of print logo aqui a seguir à revisão. Se não, se é algo já muito perto aqui da publicação, então se calhar não vale a pena. Obrigada. Nada. Tem a questão da Mariana. Portanto, a questão da Mariana... Eu posso dizer, ela questiona se é possível a publicação contínua de apenas parte dos conteúdos, artigos generalistas, ou tem que se aplicar a todos os conteúdos. Isso tem a ver com os números temáticos? Eu diria que não vejo, digamos, razões para se aplicar só uma parte. Também não vejo problema que isso aconteça. Portanto, aqui eu voltava à essência da questão, que é, faz sentido para outro tipo de conteúdos vocês acelerarem o tempo e para que fique disponível o mais rápido possível? Se faz sentido, então se calhar deveriam também colocar todos esses conteúdos assim que estiverem disponíveis. Mas é algo, digamos, que tem que ser ponderado na própria revista. Portanto, não... Acho que a prazo vocês terão tudo publicado. A questão é que se faz sentido ter só parte disso publicado. Digamos, não vejo problema em que isso aconteça, mas eu diria que se querem realmente abraçar este conceito de publicar e disponibilizar o mais rapidamente possível, então coloquem a tudo. E voltando àquilo que já tinha falado há pouco também, neste processo de mudança de paradigma, nada nos liga, digamos, ao facto de só podermos publicar no dia 30 de mês X. É só essa, digamos, o meu comentário para a Mariana. Mas se houver assim alguma questão para que isso possa ter que acontecer assim, porque há contextos que nós podemos não estar assim muito cientes, digamos assim, de algumas Só uma práticas. dúvida em relação ao e-location ID, portanto, isso obtém-se como? Porque já percebi que pode ser criado, não é? Mas tem que ser registado, é isso? Não. Não. Vocês têm que criar e controlar no sentido de garantir que ele não se torna a repetir no Cielo, não é? Porque depois isso será um identificador que ficará visível no Cielo.
Por isso é que nós recomendamos, que sendo criado por vocês, nós recomendamos que seja o mais simples possível. E então, se vocês tiverem a plataforma OJS e se já tiverem um ID da submissão, é só colocar o I atrás e ficam com o identificador criado sem vos causar mais trabalho e mais transtorno e preocupação com a sua criação. Pois, lá está, nós não funcionamos com o OJS, daí a minha questão, mas, ok. por exemplo, pode ser também, porque depois fica assim um identificador do artigo, não é? Então ele também tem que estar noutros sítios em que eventualmente publicamos a revista, não é? Por exemplo, no Open Edition, também teria que manter-se lá o mesmo identificador, ou não? É sim, eu sei, por exemplo, tenho conhecimento de uma revista, que agora não me lembro o nome, que acho que o Open Edition já lhe atribui um certo identificador. E o que a revista faz é que pega nesse identificador, mete o I atrás e fica a ser o iLocation ID. Estou a perceber. Então, voltando também à questão de, portanto, imaginemos, já temos 3 ou 4 artigos e então, portanto, colocamos online, não é? Mas depois, e já sabemos que vai para X número, por exemplo, na revista, no site onde nós publicamos, depois nós conseguimos arrastá-los, digamos, posteriormente para o número. Mas a ideia é essa ou não? Ou seja... Pode ser, sim. Pode ser, não é? Portanto, ficam os identificadores todos os mesmos, o DOI, etc., mas são puxados e depois virão novos que ainda estão para ser integrados noutro número que ainda não está, por exemplo, publicado. Ok, estou a perceber. Aqui 2 aspectos, que é, primeiro, relativamente à questão anterior dos identificadores, se você já tem um DOI associado, sim, esse DOI tem essa característica já de ser um identificador único. A única diferença aqui é que aquele URL do doi.org / e depois o prefixo, isso podem ignorar, porque isso faz parte, digamos, do DOI da revista, ou podem colocar o prefixo do DOI, se quiserem, e depois o código que tem a seguir, que poderão ser números, letras, o acrónimo da revista, quer que seja. Portanto, podem usar isso como o identificador da publicação. Depois, relativamente à questão de vocês terem os números publicados, podem adotar aqui várias formas, digamos, depois depende também um pouco da plataforma e das funcionalidades que tem, que é, vocês podem ter um número, entre aspas, que são as publicações recentes, ou que são as publicações em publicação contínua, onde vocês, conforme vão disponibilizando, vão colocando lá. E, portanto, vamos imaginar, em janeiro vocês começam a disponibilizar lá esses trabalhos, chegam a fevereiro, vocês têm lá 10 trabalhos e em fevereiro, no final, fecham um número, ou seja, criam o número 1 de 2022 com os trabalhos que entretanto publicaram, ou não, ou seja, pode sobrar 1 ou 2 para o número a seguir, não há problema nenhum. Portanto, essa é uma gestão, ou seja, o organizar os trabalhos dentro do número é uma questão só vossa. Portanto, não tem qualquer outra questão associada à publicação contínua, não tem, digamos, nada que impeça que vocês façam de uma maneira ou de outra. Portanto, mas o que eu percebi da apresentação também, lá está, em que a diferença entre o head of print e a publicação contínua é precisamente também já dizer, no fundo, quando se coloca online o artigo, para que número é que vai, não é? Portanto, isso tem que ser definido já quando se envia, por exemplo, a informação à SL, não é? Ou enfim, à CAST neste caso, mas ok. Sim. O que vocês podem fazer, isso depois varia um bocadinho de cada um dos sistemas, que é, vocês podem ter números abertos e, por exemplo, tem o número 1, número 2, número 3, 2022. E conforme vão tendo os trabalhos, vão colocando onde vocês querem e já fica. Pronto. E isso já não se mexe mais, basicamente. E a nível por exemplo, dos PDFs, nós na verdade neste momento trabalhamos com os PDFs da versão impressa, não, enfim, o PDF, portanto ainda não está mesmo impresso, mas pronto, ou seja, nós depois, por exemplo, claro que se adotássemos isto, não é? Haverá um PDF normal, não é? Mas depois se calhar tínhamos que deixar cair a versão PDF, porque senão ficam 2 versões PDFs diferentes associadas a um artigo. Não sei se isso é possível ser colocado online, mas estou aqui só a pensar em voz alta.
Ou seja, teríamos também que mudar provavelmente esse esquema, não é? Porque já não faria muito sentido estar alocado a um artigo com identificadores sem paginação, ou um PDF de uma versão impressa, não é? Não sei. Assim, se vocês têm duas versões que seguem lógicas distintas, então não poderão usar isso, de certa forma. Ou então terão que usar uma versão ligeiramente diferente. Mas como eu falei há pouco, a versão online da revista e a versão impressa da revista têm ISSNs diferentes, podem até ter trabalhos e coisas diferentes. Portanto, não tem que ser exatamente a mesma coisa de um lado e do outro. Okay? É importante que tenham isso em consideração. E depois, há outro aspecto que é o que nós temos vindo a discutir aqui, ou seja, dependendo do contexto de cada revista, vocês poderão definir a forma mais simples, mais eficaz de publicar nesta modalidade. Há, por exemplo, alterações que são feitas ao nível, por exemplo, da estrutura do DOI, em que as revistas inicialmente tinham um DOI onde colocavam para cada trabalho qual era o volume, qual era o número em que o trabalho ia sair. E para, por exemplo, diminuir, digamos aqui, alguma flexibilidade da revista, muitas optaram por alterar a estrutura do DOI e colocar simplesmente, por exemplo, um acrónimo e um número da revista, no sentido de não ter no DOI nada que prenda que aquele artigo seja publicado naquele número ou naquele volume, porque isso depois ficará ao critério do editor quando chegar à altura, por exemplo. Portanto, há aqui pequenas mudanças que vocês depois podem adotar no sentido de otimizar o vosso workflow editorial. E de certa forma isto acaba por ser algo para vocês poderem também fazer essa gestão. E aqui o que é importante também considerarem é o conceito. Ou seja, é eu tentar disponibilizar à comunidade o mais cedo possível os trabalhos que tenho publicados, ou que tenho para publicar, basicamente. Ainda relativamente a essa questão do DOI, e só porque neste momento já temos um identificador que é o DOI, passamos a ter outro identificador que é o Allocation ID, ou seja, cada artigo já tem aqui começa a ter uma variedade enorme de identificadores. E o que me preocupa é depois a referenciação desse artigo, qual é que é o identificador que nós vamos utilizar efetivamente para a referenciação. Nós já temos visto, nós já utilizamos o Allocation ID, já vemos isso em referências de outros artigos, mas quase sempre ele vem associado ao volume e ao número da revista. Enquanto que essa ideia que o José Carvalho está a passar de o Allocation ID ter um paralelismo com o DOI, me parece muito mais interessante. Mas o problema é que muitas revistas têm o número de páginas associado ao DOI. Terá que haver também então uma alteração a nível do DOI para tentarmos fazer esse paralelismo, não é? Porque realmente seria o mais indicado para não termos esta diversidade enorme de identificadores, era que as coisas seguissem iguais. Sim, eu diria que no caso desse identificador novo, não precisa de ser novo, ele pode ser reutilizado baseado no próprio DOI. No caso das revistas que colocam todo o tipo de informação na parte do DOI, eu sei que há aí várias variantes e várias modalidades, digamos, de estruturação do DOI. A questão é que o DOI por si só é um identificador único e, portanto, para ele ser único, precisa de ter um número que o distinga no contexto do universo em que ele existe. Há uma questão que define logo à partida qual é o universo, digamos assim, que é o prefixo do DOI. Geralmente, o prefixo do DOI está associado a uma única revista ou a um único sistema. E depois, dentro desse sistema, é feita, digamos, uma numeração mais ou menos sequencial, digamos assim, mas única sempre. E, portanto, quando uma revista tem um DOI e tem um número associado a um trabalho dentro desse sistema, essa conjugação do prefixo do DOI com o número
por si só é suficiente para criar um identificador inequívoco da publicação. Primeiro ponto. O que aconteceu é que o DOI pode ser personalizado, a estrutura do DOI pode ser personalizada. Eu posso ter, por exemplo, um acrónimo da revista ou até o nome da revista, ponto, o ano, ponto, o volume, ponto, o número, ponto, as páginas, ponto, nomes de autores, do primeiro autor até, uma série de coisas, até secções, já vi. Portanto, pode ter, a questão é, poder pode, não serve de muito. Porquê? Porque basta um número e o prefixo para ser o suficiente para ele exercer a sua função de identificador único. Okay? Portanto, e isso acho que é um conceito muito importante vocês perceberem. E, portanto, a partir do momento em que nós temos essa informação do DOI, esse DOI, se for efetivamente, corretamente registado e gerido, vocês podem usar isso como o outro identificador, digamos, que deriva do DOI. Pronto. Ou seja, não há problema nesse sentido. Temos aqui mais perguntas. Ok. Pronto, e ainda sobre a questão do DOI, no caso de algumas revistas que adotam essa estrutura mais complexa, podem a qualquer momento alterar isso para ter uma estrutura simplificada que possa, digamos, retirar, digamos, algum contexto do número, volume associado ao trabalho que fique no DOI, porque a partir do momento em que vocês publicam, o DOI depois pode ser registado e como é que é dizer? Esse DOI que depois Nada obriga a que o DOI siga sempre a mesma estrutura, não é? Sim, exatamente. No fundo, o que eu estava a perguntar era, concretamente, se é aconselhável que o e-location ID siga, tenha um paralelismo com o DOI, e se no caso de revistas que têm efetivamente aqueles DOIs muito estruturados, muito ligados ao número, volume, página, se nós podemos fazer o processo inverso, simplificar o DOI para que haja na mesma um paralelismo, se isso é conveniente e aconselhável. É aconselhável que a revista o faça, ok? Portanto, neste caso não a Cristina, já está num passo mais à frente. Claro. Ok, obrigada. E isto só para mais uma vez reforçar que o colocar informação naquele link que é o DOI não traz mais valia nenhuma de nada, basicamente. É só isso. Que a Ana Sofia está a perguntar relativamente a uma plataforma. Desculpem, em que contexto? Não tem a ver exatamente com esta apresentação, tem a ver ainda com as obrigações, enfim, ou então incentivos a adotar, não é, no âmbito do Open Access. Pronto, e a minha colega Alina, que costuma estar cá neste momento, não está, e tínhamos esta dúvida que estamos a tentar implementar o OJS, mas não está a ser fácil por uma série de questões, enfim, da própria equipa editorial e, enfim, tivemos um ataque ao servidor, enfim, uma série de questões depois que se combinaram e, portanto, queria saber se havia mesmo uma ideia já da obrigatoriedade, se há um ano ou se é já este ano, se é para o ano, enfim, se existe sequer essa obrigatoriedade que não cheguei exatamente a entender. E obviamente que uma plataforma até facilita a gestão da coisa, mas pronto, a questão é que temos que precisamente que é pôr apta a que faça tudo sozinha, não é? E nesse processo que demora algum tempo a ser feito, é que neste momento estamos com alguma dificuldade, porque já estamos atrasados noutros âmbitos, enfim, e daí a minha pergunta. Mas está a falar no contexto, por exemplo, social, ser obrigatório? Sim, exatamente, sim. Sim. Neste momento, nos requisitos, eles sugerem que exista uma plataforma de gestão, não é um critério totalmente obrigatório, pelo menos para já. Também
penso que não virá a ser algo totalmente obrigatório, até porque eu diria que tem que existir, isto é uma opinião pessoal, que tenha que existir alguma possibilidade das pessoas escolherem os sistemas que entenderem para gerir as suas revistas. Agora, há um aspecto que para mim é claro e óbvio, que é, se vocês adotarem algum sistema próprio para gestão de revistas, vai facilitar muito a vida para muita coisa. E, portanto, desde integrações que vocês possam ter, de registro, por exemplo, dos DOIs, de integração com DOAs, com o Google Scholar, com o Portal Recap, com questões do ORCID, com N coisas que já estão previstas, não necessitam, como às vezes nós vemos algumas situações em que as pessoas acabam por estar a desenvolver sistemas internos, que depois acabam por ser cópias daquilo que vão sendo requisitos que vão sendo exigidos a essa mesma revista, e quando chegam a um ponto já investiram recursos no sistema próprio, quando depois já existe um serviço que é gratuito e um software que é gratuito que permite usar isso tudo. Portanto, acho que é sempre uma mais-valia, tem uma série de integrações, muitas até questões mais técnicas que vocês nem se apercebem muito, mas que já vêm incorporadas e que são sempre úteis. Claro. Eu acho que também a questão aqui é que estamos um pouco dispersos em todo lado, estamos no Open Edition, estamos depois no Cielo, estamos no DOS, enfim, algumas coisas são automáticas, ou seja, temos que ficar nuns para poder ser automático noutros, enfim, e depois há ali uma série já de questões que, por exemplo, para nós publicar no OJS não faz muito sentido, porque já temos que publicar em mais dois sítios, ou seja, seria mais um sítio a publicar, ou seja, e temos outras revistas, temos outras publicações de livros, etc. Enfim, começa a ser quase impossível a nível pronto, de número de pessoas, não é? Que sim. estão à volta disto, e portanto também temos que fazer escolhas, não é? E neste momento realmente do OJS já tentamos uma vez, mas não correu na altura muito bem, e agora, por cima, já são muitas versões diferentes à frente, temos que começar do zero, porque lá está, nos disseram que era melhor, e portanto lá está, mais uma vez, no fundo também queremos tentar perceber o timing para ver quando é que se calhar, ou seja, neste momento de facto não é possível, mas também para tentar perceber quando é que faria sentido fazê-lo, não é? Sim. Se houvesse uma obrigação, mas também, claro que tudo o que é automático e que ajuda a resolver questões é bom, não é? Porque lá está, quanto menos passos, melhor, mas pronto, isto realmente começa a ser muita informação a gerir, não é? E no meio do resto todo, não é? Mas agradeço muito, de facto foi bastante bom e bastante claro, embora há sempre dúvidas que surjam, e continuaremos, lá está, se for preciso, a colocá-las, mesmo que por e-mail, noutro âmbito. Obrigada. A Susana Costa deixou aqui um link no chat relativamente a um webinar, a uma série de webinars sobre o JS, que pode ser útil também neste contexto. Existe outro webinar que foi feito aqui também com a Hélène Figueiredo, relativamente à implementação do OJS, e portanto é também uma experiência, digamos, de alguém que implementou o OJS numa revista que inicialmente era um website, e de certa forma dá algumas dicas sobre o processo, as alterações, as dificuldades que tiveram, etc. E, portanto, é sempre importante vocês também agora acompanharem aqui, quer ao nível da documentação, ao nível do website do Pavino, quer no canal de vídeos do YouTube, onde nós vamos colocar estas gravações, e portanto será sempre útil vocês acompanharem, digamos, vamos tentar disponibilizar sempre mais informação. Pronto, eu não sei se têm mais alguma dúvida, alguma questão que queiram colocar relativamente à temática. Ok, sendo assim então, agradecer a vossa participação e a vossa presença aqui no webinar. Para quem necessitar de certificados de participação, podem enviar um e-mail para o info@pavino.pt, nós depois enviamos o certificado, e acompanhem o projeto e esta iniciativa. Muito obrigado, até uma próxima.